eu trouxe alguns exemplos, mas eu vou passar para o próximo slide, que vai estar maior, um pouco maior. Primeiro exemplo, automedicação no Brasil, é a continuação de uma das redações da introdução. Uma questão de educação, cultura e saúde. Olha só. Primeiro parágrafo do desenvolvimento, P1 é primeiro parágrafo do desenvolvimento, certo? A princípio, pode-se dizer que de acordo com Martin Luther King, olha só, preste atenção, o que afeta diretamente uma pessoa afeta indiretamente a todos. Assim, o costume da automedicação, que tem relação a uma cultura construída ao longo dos anos, ao atingir diretamente alguém, atinge a todos de modo indireto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, entre parênteses, porque é uma sigla e o significado já está aí dentro do texto, mais de 80% da população faz o uso de maneira abusiva de medicamentos, frequentemente, mesmo que o medicamento seja prescrição médica. As causas dessa questão de saúde estão relacionadas às dificuldades encontradas pelos pacientes em marcar consultas ou em ser atendidos adequadamente em hospitais públicos e principalmente a um quesito cultural. Agora a gente vai analisar titim por titim cada pedacinho, certo? Eu falei que antes, em todo o parágrafo do desenvolvimento e no parágrafo da conclusão, no início tem que ter uma expressão. Olha só, ela inicia o parágrafo com uma expressão, que é a princípio. Olha só, expressão para iniciar parágrafo do desenvolvimento. Depois ela vai dar continuidade colocando o repertório sociocultural com a citação direta do Martin Luther King. Perceba que ela coloca o nome da pessoa, que é Martin Luther King, coloca 2 pontos e coloca a frase tal qual ele falou, entre aspas. Se por acaso você fizer isso, coloca entre aspas. E logo depois ela vai fazer a contextualização. Olha só, contextualização ou relação do repertório sociocultural com a proposta. O que ela coloca? O costume da automedicação, que tem relação a uma cultura construída ao longo dos anos, ao atingir diretamente alguém, atinge a todos de modo indireto. Ou seja, tem tudo a ver com a citação anterior do Martin Luther King. Aí ela vai dar continuidade no parágrafo dela. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o que é isso? Que ela coloca 80%? Vai ser uma estatística. Professora, a senhora disse que tem que evitar essa questão da estatística. Só que nesse caso ela tinha certeza porque ela havia pesquisado sobre esse dado. Então, como ela tinha certeza, ela colocou. Vale como repertório sociocultural? Vale como repertório sociocultural, certo? Então, mais de 80% da população faz o uso de maneira abusiva de medicamentos frequentemente, mesmo que o medicamento seja prescrição médica. E por fim, ela finaliza com uma problemática com a tese dela, que inclusive é um dos problemas que a gente viu anteriormente sobre a automedicação. Qual é a problemática que ela coloca? A problemática mais argumentação. As causas dessa questão de saúde estão relacionadas às dificuldades encontradas pelos pacientes em marcar consultas médicas ou em ser atendidos adequadamente em hospitais públicos e principalmente a um quesito cultural, ou seja, não tem atendimento médico adequado, é a problemática dela, em cima da proposta que foi dado a ela, que no caso seria a automedicação. No segundo parágrafo do desenvolvimento, ainda tem problemática, tem argumentação, tem repertório sociocultural, inclusive colocando a citação do Isaac Newton, só que de maneira indireta. Dando continuidade ao parágrafo anterior, ela ainda escreve sobre a automedicação, colocando: em consequência disso, no segundo parágrafo do desenvolvimento, ela inicia com a expressão para iniciar o parágrafo do desenvolvimento, que eu vou colocar mais à frente, levando em consideração a lei de Isaac Newton sobre uma ação de ter uma reação. Olha só, ela pegou a citação do Isaac Newton, para toda ação existe uma citação, e colocou de maneira indireta aqui dentro do texto dela. Aí ela vai continuar. Fica evidente o alto número de pessoas que praticam a automedicação, logo existirá reações graves ou não em decorrência da ação da automedicação, muitas vezes negativa, como alergias, agravamento de dores e até mesmo morte. No documentário Doenças do Século XXI, dirigido pela Netflix,
Nota-se que grande parte das pessoas que usam medicamento abusivamente são consideradas hipocondríacas, mostrando o quanto a saúde de alguém pode estar ligada a este fator. Olha só, nesse caso ela colocou uma citação indireta, ela colocou a problemática, ela argumentou e ainda colocou como exemplo, que também serve como repertório sociocultural, um documentário produzido pela Netflix. Erilene, eu posso fazer isso? Deve, faça. Tudo aquilo que você souber, tudo que você tiver certeza, coloque dentro da sua redação. Lembrando que tem que ter os aspectos argumentativos, não pode ser só expositivo. Se ela tivesse colocado aqui só Isaac Newton, só o documentário, deixaria de ser argumentativo. Bora analisar o parágrafo. Olha só, ela iniciou o parágrafo com a expressão, ela colocou o repertório sociocultural do Isaac Newton com a citação indireta. Em rosa, ela colocou, no caso, a problemática ou a tese dela, que a automedicação existirá, com a automedicação existirá reações graves ou não em decorrência da ação da automedicação, muitas vezes negativas, como alergias, agravamento de dores e até mesmo morte. Só que ela colocou a problemática e nisso ela relacionou com a citação do Isaac Newton, certo? Logo depois, ela colocou uma exemplificação argumentativa, que é o documentário da Netflix, Doenças do século XXI. E, por fim, ela faz a contextualização do documentário com a argumentação, seguindo também a linha de raciocínio da problemática da automedicação, que nota-se que grande parte das pessoas que usam medicamentos abusivamente são consideradas hipocondríacas, mostrando o quanto a saúde de alguém pode estar ligada a este fator. Então, tem todos os aspectos que um desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo deve conter.